Glória a Deus, igreja. Amém. Só porque hoje é dia dos pais, vocês estão calados? Não, irmãos. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. O nosso texto, nesta noite, ele está dos versículos 19 ao versículo 34. Achamos? Vamos orar, queridos. Nosso Deus, Pai eterno, Pai nosso, recebe, Senhor, agora a nossa gratidão pelo privilégio de estarmos aqui. Senhor, cada irmão, cada irmã está aqui também, porque precisamos, carecemos da sua bênção, carecemos do seu ensino, carecemos da sua palavra, que é espírito e vida sobre nosso viver. Perdoa os nossos pecados e fala conosco, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém. Eu quero ler com os irmãos desses 3 textos, apenas 2 versículos. Fiquem tranquilos que nós leremos os demais também no decorrer desse momento em que estamos juntos aqui nesta noite. Nós leremos os versículos 24 e 22. 24, inicialmente. Abra sua Bíblia, capítulo 6, versículo 24. Vamos ler juntos, irmãos. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que segundo o entendimento é uma figura que simboliza o Deus da riqueza, Mamon. Também nós vamos ler agora, irmãos, mais um outro versículo nesta noite, que é o versículo 22. Por isso que, pelo que já vamos ler daqui a pouco mais nos versículos anteriores, por causa disso, concluindo o assunto, fechando o assunto, revelando o assunto, dizendo agora, finalizando a questão, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Inicialmente esses 2. Meus irmãos queridos, este texto, ele está sendo conduzido e foi estudado e elaborado a partir do pastor da igreja e do conselho, e tem um tema: o mestre, o discípulo e a providência divina. Este é o tema da mensagem desta noite. Eu quero, nesse momento, fazer uma pergunta para mim e para você, ou para nós. Pergunta é esta: para qual tesouro os nossos olhos estão conduzindo o nosso coração, os nossos corações? Vou repetir: para qual tesouro
os nossos olhos estão conduzindo os nossos corações? A resposta aqui, Jesus vem abrindo o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. E agora ele está usando aqui pelo menos 3 binômios que são aparentemente contraditórios, mas não são, eles são argumentos que se fecham e explicam por que ele está trazendo este assunto no meio ligado à questão das bem-aventuranças que abriu. Pois bem, irmãos, a nossa vida neste mundo, nesta terra estranha, como peregrinos também que somos estranhos por aqui, ela sempre é marcada por lutas, muitas lutas. Essas lutas são variadas, são variáveis de todas as formas: doenças, crimes, assaltos, traição, medo, dívidas, desemprego, morte de parentes, enfim, são muitas as lutas e as dificuldades que marcam as nossas vidas. Mas ouça algo para você pensar. A atividade nobre do ser humano é raciocinar, é pensar. Deus nos criou com uma capacidade, como diz o pastor Elias Dantas, fenomenal. De quê, irmãos? De raciocinar, para raciocinar e para pensar. O crente, muito mais, ele precisa pensar e raciocinar de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o ensino ou o entendimento do mundo, ou das pessoas, ou das filosofias que estão espalhadas por aí fora. O que Jesus está fazendo aqui é exatamente isto. Ele está conduzindo o seu povo para raciocinar de acordo com a vontade de Deus, para raciocinar de acordo com o poder da graça de Deus. Qualquer outro tipo de raciocínio, de pensamento ou de conclusão, meus irmãos e minhas irmãs, está fora. Mas fora de quê? Fora do reino, fora dos tesouros do céu. Com certeza, é assim que funciona e é assim para funcionar. Esse mundão que nós estamos ainda nele, e é um mundo de trevas, ele também possui os seus tesouros. E não é só isso, ele também possui a sua paz. Jesus disse isso: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como a dar o mundo. Há uma paz que não é a paz de Cristo, não é a paz de Deus, não é a paz que ele dá para a igreja, é a paz do mundo. Ela é escorregadia, é efêmera, passageira. Esta paz não nos interessa. A nossa paz tem um nome: Cristo Jesus é a nossa paz, Ele é a sua paz. A questão é que esses tesouros da terra, do mundo, muitas vezes eles são atrativos. E nós, sem raciocinar de acordo com a palavra de Deus, acabamos mesmo nos enveredando por isto e damos então uma abertura e achamos então que estamos entesourando no céu. Não, irmãos, escute uma coisa aqui para você pensar comigo. Nós estamos numa introdução aqui. Ora, se é assim com os tesouros da terra, meus irmãos e minhas irmãs, você que está me ouvindo em casa, onde você estiver, muito mais deveria ser com Deus, porque Ele é, de fato, o nosso tesouro eterno. Então Jesus, ele está ensinando a igreja a pensar. Nesse texto, Jesus está ensinando como pensar, como raciocinar de conformidade com Deus.
3 binômios que nós vamos olhar nesta noite. E eu, quando estava me preparando, chamei esses binômios de a causa de outra grande pandemia. Já já nós vamos descobrir qual é esta pandemia. Primeiro aspecto que nós vamos olhar nesta noite, está no seu boletim também, o discípulo e 2 tesouros. Nós vamos ver isso nos versículos 19 a 21. Mateus 6, deixe sua Bíblia aberta, 19 a 21. Olha o que diz aqui. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. Jesus está dizendo aqui, irmãos, logo nesse começo, não acumuleis. Acumular é colocar em cima e vai mais e mais e mais e mais e mais, eu quero mais e mais e mais, e você nunca fica saciado. Estamos acumulando. Ou estamos entrando na questão dos tesouros do mundo, da terra, acumulando. Não é para viver e sobreviver com folga, com alegria, com gratidão a Deus, mas é acumulando. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça. Por que a traça? Porque naquele contexto de Jesus, as roupas muito finas e caríssimas, e também as roupas muito simples das pessoas pobres eram comidas pelas traças. E ele viveu isto aí. Depois ele fala, e a ferrugem corrói. Mas a ferrugem corrói o quê? As roupas? Não. Os adereços, os objetos de metal, os objetos feitos de ferro, de bronze, alguma coisa parecida, também o ferrugem estaria lá atacando. E depois, e onde os ladrões escavam e roubam. O contexto de Jesus é que naquela época, para você entrar na casa de alguém, as casas eram feitas de uma outra forma, portanto você teria que cavar na parede e abrir um buraco, entrar e fazer o roubo, sem que o dono visse aquilo, porque se entrar pela porta, certamente que não iria entrar, iria ter algum tipo de armadilha, então teria que cavar para entrar. Até hoje se faz isso. As penitenciárias aqui e acolá, eles cavam por debaixo da terra e também vão saindo. Para sair, aqui era para entrar. Versículo 20, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça, nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Não, uma versão diz que não arrombam e nem roubam. Arrombar é você arrombar mesmo, cavar e fazer o buraco. Versículo 21 diz, por quê? Porque onde está o teu tesouro, irmãos, olha esse texto, olha esse ensino, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não é a bomba que jorra sangue para o nosso corpo. Jesus está falando que o nosso coração tem a ver com o nosso ser, tem a ver com a vontade que estamos colocando em prática. Isto é o nosso coração, é o seu coração. Enganoso, terrivelmente enganoso, mais do que todas as coisas. Muito bem, vamos em frente. O que vemos aqui então, irmãos? Deus, escute o que eu vou dizer aqui, olhe para cá um pouquinho. Deus não é contra ganhar muito ou ganhar pouco. Nunca foi, não é e nunca será. Deus é contra sermos ganhos, controlados, oprimidos, ansiosos, por conta de riquezas, sobretudo dinheiro. Riqueza não é só dinheiro, tem muitas riquezas que vão nos dominando também, e não é dinheiro, mas tem valor dado por nós e por homens, pecadores, falhos e finitos. Agora, uma pergunta o que são esses tesouros na terra? Escute isso, não apenas ouça, mas escute isso. É tudo que começa aqui na terra, domina a mim, a você ou a nós,
e termina aqui. O que começa aqui, termina aqui, e enquanto ele está existindo, ele domina você ou a mim, isto é entesourar neste mundo, tesouros na terra. Jesus acabou de explicar algo extraordinário, que precisa de muita atenção. Sabe o que ele disse, irmãos? Está escrito: orar, jejuar, dar esmolas, para se mostrar, é entesourar. Não no céu, na terra. É ser controlado pelos olhos que estão levando o coração a entesourar na terra e não no céu. Por isso ele orientou como se deve orar, jejuar e dar esmolas, para que seja transformado isto em tesouro nos céus. É simples. E olhe para cá, é simples. É fácil de entender, mas para muitos de nós é difícil de aceitar. E para alguns é até aceitável, mas para praticar é complicado, é muito difícil. Quando eu era bem mais jovem, antes de o Senhor me converter o coração, eu trabalhei no escritório, tinha muita gente, muitas mesas, e a gente acabava deixando o talonário de cheque por cima da mesa e etc e tal. Então o que eu fiz com os meus olhos maus? Eu elaborei uns códigozinhos, uns rabiscozinhos, que equivalia de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só eu conhecia aquele negócio lá. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu era um tremendo avarento. E eu não queria ajudar ninguém nem emprestar dinheiro. E eu tinha um certo dinheirinho guardado. E eu não queria ceder para ninguém. Então, se alguém pegasse o meu talonário de cheque, hoje está tudo digital, ou quase tudo. Eles tinham muita liberdade, era um escritório de contabilidade. E aí abria lá o canhoto e disse: olha, ele tem dinheiro na conta. E aí quando você sabe que alguém tem dinheiro na conta, você não, algumas pessoas. Você pensando, bom, eu vou arrumar um jeito de pegar uma ponta aí, fazer um empréstimo, alguma coisa parecida. Ou quando surgir a necessidade, aquela pessoa tem dinheiro, eu vou lá. Então, para que ninguém soubesse o que estava lá, eu criei esse negócio. Graças a Deus, o Senhor me libertou disso, em nome de Jesus. Estou livre completamente disso há muitos anos. Mas, irmãos, escute uma coisa, quero fazer uma pergunta para você e para mim, porque eu fiz várias vezes, de anteontem para ontem. O que na vida você mais dá valor? O que é que está em torno de você, fora de você ou dentro de você, que você dá um extraordinário valor? Alguns dirão assim: a dinheiro não dou valor, graças a Deus por isso. Aqui com certeza tem irmãos que vai dizer isso assim: olha, dinheiro não, 10 para você, não é 0 para os outros não, porque não é pecado ter dinheiro. Deus nunca proibiu isso, de alguém ter muito dinheiro. Dinheiro é neutro, toda riqueza é neutra. A questão não é o dinheiro ou a riqueza, a questão é outra. O versículo 21 que acabamos de ler, ele tem esta resposta. Olha lá de novo comigo. Porque onde está o teu tesouro, aí estará. Graças a Deus é porque estará. Não já está não. Também o teu coração. Tem um porquê. Jesus está ensinando a refletir. E tem um também. Olha lá. Ó. Porque onde está o teu tesouro, estará também, tem um porquê e um também. Onde está o teu maior valor? Onde está aquilo que nesse universo você dá mais valor? Ali está também a sua vida, o seu ser, o seu coração.
Não se assuste com estas afirmações, irmãos. Um certo cantor famoso, não vou dizer o nome aqui, talvez alguém deduza, já bastante idoso, riquíssimo, no hospital, isso saiu nas televisões do Brasil, ainda tem aí pela internet os vídeos. Esse homem estava no seu último minuto de vida, e por 3 vezes ele disse: eu estou perdendo os meus tesouros. 3 vezes. E ao terminar de citar isto, ele morreu. O jovem rico desprezou o rico momento oferecido pela graça de Deus, Jesus Cristo, de ser transformado, abençoado e entesourar nos céus. Ele preferiu entesourar na terra. O que você valoriza e que sem isto você pode dizer: eu morro. Se eu perder isto, eu morro. Eu morreria. Nem pensar em perder isto aí. Fama, respeito, profissão, filhos, esposo, esposa, seu emprego, seu carro, sua casa, seu corpo. Qual é o bem que Deus deu a você e você está idolatrando também, não apenas dinheiro? Isso é para a gente pensar, irmãos. Isso é uma coisa muito séria. Isso não é brincadeira, não. Isso aqui é a vontade de Jesus Cristo para você e para mim. É difícil, mas ele está argumentando de maneira clara, explícita, que de fato muitos dos crentes pensam assim: há algo que eu durmo pensando, eu acordo pensando, passo o dia pensando e eu não posso perder, porque se eu perder, se sair de mim, eu morro. Eu vou arriscar dizer algo aqui nesta noite, irmãos. Se há algo na minha vida e na sua vida que eu não posso perder e que o valor é enorme, e este algo, preste bem atenção no que eu vou dizer para mim e para você, para nós, e se esse algo não for Deus, eu estou dizendo ótimo. Mas pastor, por que ótimo? Porque agora nós descobrimos quem é o nosso ídolo. Agora estamos descobrindo quem é o Mamon, que de alguma forma, em alguma área de nossa vida, ele está controlando ou ele está influenciando. Achei o meu Mamon. Portanto, irmãos, hoje à noite, em nome de Jesus, é hora de dizer: não, Mamon, sai. Nada de Mamon na minha vida, nada de alguma coisa acima de Deus. O Senhor disse isso: não terás outros deuses. O que mais, irmãos? Exatamente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Esta é a ordem de Deus. É claro que só podemos fazer isso em Cristo. Sobretudo, irmãos, lendo e estudando detalhadamente, pelo menos, o Sermão do Monte. Todo ele, palavra a palavra, ponto a ponto. Segundo ponto que nós vamos olhar nesta noite: o discípulo e 2 olhos. E nós vamos encontrar isso nos versículos 22
e 23. E já vou adiantando aqui mais um pouco. O evangelista Mateus, ele começa a trazer aqui uma ideia de que ele olha o corpo como um tabernáculo. Tabernáculo onde nós vivemos. Olha o que ele diz aqui no versículo 22 e 23. Estamos com ele aberto? São os olhos a lâmpada do corpo, ponto. Então o nosso corpo tem lâmpada? Tem. Quem são os olhos? Se os nossos olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. É o Senhor quem está falando, é a palavra, é a voz de Deus, é Cristo Jesus. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo, irmãos, olhe na sua Bíblia, estará em trevas. O corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz é luz, que há em ti sejam trevas, mas luz, trevas, sim. Ele está dizendo, caso a luz que há em ti sejam trevas, então tem luz, mas tem luz, trevas. Sejam trevas? Que grandes trevas, no plural, serão? Esse texto é para balançar e para mexer conosco, irmãos. Aí alguém pode fazer uma pergunta, mas o que tem a ver esse texto aqui no meio de tesouro no céu e dois senhores? Pois é, isso é uma coisa curiosa. Mas Jesus está dizendo que nós precisamos ter discernimento a partir dos olhos, a partir do que olhamos. Foi assim que aconteceu no Éden. A mulher olhou, viu a fruta, a árvore, a fruta, e ela percebeu que era boa para dar entendimento. Muito do que é oferecido para os nossos olhos, por meio dos olhos. Portanto, irmãos, não há lugar, o que Jesus está dizendo aqui é que não há lugar para luz e para luz, trevas na sua vida e na minha vida. Não há lugar. É só observar o versículo 22 na última parte e o 23 na sua última parte. Não há lugar. Porque são excludentes. Da mesma fonte não pode sair água doce e amarga. É impossível isto. Portanto, meus irmãos, olhos limpos, olhos simples, olhos francos, abençoados, transformados pela palavra de Deus, pela obediência a Deus, está produzindo tesouro no céu. O que é um olho mau? O que a gente poderia dizer de um olho mau? O olho mau, irmãos, é o olho que não aceita a beleza da graça de Deus. É o olho que não aceita a bondade de Deus por meio da sua graça, de dar a todos igualmente. Eu quero mais do que ele. Por que ele tem mais do que eu? Esse não é um olho bom, esse é um olho mau. O olho mau, ele não aceita o brilho da generosidade de Deus a favor dos crentes e a favor dos não crentes. Em Cristo, nele, em Cristo Jesus. O olho bom não é aquele que não é cego. Todo respeito às pessoas que não têm visão, em nome de Jesus. Todo respeito. Tem muitos deficientes de visão física, ocular, que enxergam muito mais do que aqueles que têm os olhos bons. O olho bom é render-se ao senhorio de Deus, 100%, e não à escravidão da riqueza, ou da riqueza terrena, ou da idolatria. Jesus está trabalhando aqui e nós vamos verificar daqui a pouco que ele está criando um contexto para explicar que a ansiedade, grande parte dela, não toda, porque há uma ansiedade que não provém disto, ela tem a ver com este discípulo dividido e esse coração dividido e esses olhos ambíguos que olham em duas direções diferentes.
Então, olhos sujos, é isso que nós vimos aqui, são olhos maliciosos. Muita gente que tem uma vida oculta. Tem um lado que aparece, mas tem um que está oculto. O oculto ele trabalha sozinho. São tesouros na terra, não tenha dúvida. O que nós damos valor, irmãos, vira tesouro. Se damos valor à graça de Deus, à palavra de Deus, à santidade, à vida com Deus, à vida em Cristo, à salvação eterna, isso vai virando tesouro no céu. O contrário vai virando tesouros na terra. Portanto, Jesus está abrindo aqui e ensinando a raciocinar como filhos de Deus, filhos da luz. Filhos da luz. Terceiro lugar, nós vamos agora pensar um pouco aqui sobre o discípulo e dois senhores. O discípulo e dois senhores. Mas eu queria fazer ainda uma pergunta. O que vem a ser esses tesouros do céu? Uma boa pergunta. O que são tesouros no céu? Como que é isso? Meus irmãos, como que alguém pode passar a vida trabalhando, juntando, e acumulando, e no final ele vai descobrir que tudo que ele fez não existe. Virou o quê? Nada, virou nada. Como que uma pessoa inteligente que nasceu neste mundo, nesta terra, estudou muito, continua estudando, ele escolhe o pior. E às vezes é crente. Pense num apartamento de primeira qualidade, que você paga na planta e vai pagando, e finalmente você conclui o pagamento. E no dia que você vai receber, ele não existe. Essa construtora, ela deu aí o trambique e essa coisa não existe. É mais ou menos uma coisa dessas. Olha, sinceramente, o tesouro no céu, irmãos, é o evangelho da graça de Deus. Este é o verdadeiro tesouro no céu. É o evangelho da graça, a salvação de Deus. É o tesouro que alguém, quando encontra, vende tudo que tem, entrega tudo que tem, joga tudo para o lado e diz: agora eu achei a melhor e a maior e a absoluta e eterna pérola. Ou seja, é quando nós cremos e confiamos. Muitos de nós cremos, mas nós não confiamos. Na hora mesmo, nós não confiamos em Deus. O discípulo e dois senhores, versículo 24. O âmago que eu imagino aqui desse conjunto. Olha o que diz aqui: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezar o outro. Juntos agora, não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Qualquer coisa que tenha sido valorado por homens e não por Deus. Pois bem, o coração do discípulo não pode estar dividido, porque é impossível amealhar, ajuntar tesouros na terra e juntar tesouro no céu. O que o Senhor está dizendo aqui, irmãos, é que não é possível. Não tem como você estar com o pé em um barco e o pé no outro. Ou quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não há espaço para você e eu entesourarmos na terra e no céu. Podemos tentar. Por quê, irmãos? O texto diz assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer-se um e amar o outro, ou devotará-se um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas.
Escute uma coisa, o Senhor não está proibindo. Ele está dizendo, é impossível. Não tem essa possibilidade. Não existe esta possibilidade. Portanto, só tem uma escolha. A escolha certa. Tesouro no céu. Evangelho da graça. Vida serena. Fruto do Espírito. A outra não é levada em conta. Na verdade, esse texto que fala de riqueza aqui, nós já falamos aqui que isso tem a ver com mamon. Portanto, meus irmãos, o tesouro, ele mostra a obediência que nós temos e a quem. Deus diz assim, vocês não podem, porque não tem essa possibilidade, é impossível. Mas eu digo assim, mas eu vou tentar. A riqueza que nos domina, ela não oferece uma opção. O homem que é viciado em algum tipo de vício, seja ele qual for, pornografia, comida, não sei o quê. A mulher também. Na hora que essa riqueza, que esse mamon, que esse dominador diz assim, faz, você não tem opção, você vai fazer. Porque é um processo de escravidão. Há um domínio. É um ídolo. É um ídolo do coração. Os irmãos estão entendendo ou está difícil? Está claro ou está obscuro, irmãos? Deus não está proibindo, Ele está dizendo que não é possível. É impossível isto. Pode tentar, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Nós não iremos conseguir. Nem nós que estamos aqui, nem aqueles que estão lá. Não iremos conseguir. O versículo 21, ele é definidor. Não cabem dois tesouros ao mesmo tempo. No final, isso vira nada. É difícil, mas é possível porque a graça de Deus nos leva a viver isto. Ainda que pecando aqui e acolá, mas o Senhor vai nos levando. O que é valor? É tesouro. E o que é tesouro é valor. E lá estará o meu e o seu coração, se não tivermos discernimento e raciocinarmos verdadeiramente como Jesus está dizendo. Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus diz assim, a boca fala do que está cheio o coração. Perceba que o nosso coração, ele acaba mostrando, revelando, dizendo aonde é que está o nosso tesouro. Eu acho assim curioso, irmãos, que na vida da igreja, nós temos vários ensinos e também várias formas de pensar. Mas eu separei aqui pelo menos 3 para a gente imaginar aqui nesta noite. Ouça isso. Qual é o céu do ganancioso? De quem, pastor? Do ganancioso. Infelizmente, a gente sabe que tem crente também ganancioso. Qual é o céu do ganancioso? Quando eu morrer, lá na glória tem um banco, está tudo depositado. Não tem esse banco, irmãos. Nós vamos subir e as nossas obras nos acompanham. No dia final, todas elas passarão pelo fogo. Se for palha, feno, madeira, queima. Agora, se for pedra preciosa, ouro, diamante, purifica mais, e aí sim o galardão está pronto. Mas o ganancioso, ele pensa assim, quando eu chegar lá, as ruas de ouro, eu vou andar em cima do ouro, vou pisar em cima do ouro, vou caminhar em cima do ouro, mansões enormes, celestiais, lindas de pérola, coroas e mais coroas. Esse é o olhar daquele que está projetando esta ideia para o alto, irmãos. Agora, qual é o céu do pobre? O pobre mesmo, o pobre, a pessoa que é pobre. Em tese, não todos.
Ah, pastor, quando eu chegar no céu eu quero ficar bem longe. Ah, se Deus permitir que eu fique lá no final do jardim, só para eu ficar capinando aquelas graminhas assim e as flores ficarem mais bonitas, eu já estou muito satisfeito. Mas tem mais um. Qual é o céu do preguiçoso? Céu do preguiçoso tem esse? Também tem. Ah, o céu do preguiçoso é só descansar. Quando eu chegar lá, eu vou descansar, não vou mais trabalhar, não vou fazer mais nada. Sombra e água fresca, muito passeio. Vou passear, eu vou cantar o dia todo e vai por aí afora. É claro que isso aqui que eu estou falando, eu estou aqui fazendo aqui uma pequena aplicação, irmãos. Mas isso está completamente disforme daquilo que nós encontramos na Escritura. E finalmente eu quero abordar um outro ponto: o discípulo e a providência própria. O discípulo de Jesus e a providência própria. Nós encontramos isso nos versículos 25 ao versículo 32. Olha o que está escrito na Bíblia. Por isso, e esse por isso tem um significado muito especial, porque Jesus agora está começando a entrar no assunto do qual ele quer falar e explicitar. Ele vai falar agora sobre ansiedade. Gente que anda ansiosa o tempo todo. Não é uma ansiedade uma vez ou outra por alguma questão que vem, acontece tal e passa, mas é o tempo todo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Sabe o que ele está dizendo aqui? A vida é dada por Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, toda a ciência da terra não consegue fazer a vida, mas se fizesse, não conseguiria sustentá-la. E se conseguir sustentá-la, por quantos anos? Isso é impossível. O Senhor está tomando aqui do maior para o menor. Olha o que ele disse: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo que foi tecido no ventre da sua mãe, da minha mãe, diante dos olhos de Deus, ele olhando cada ossinho se formando e acompanhando, mais do que as vestes? Esses dois argumentos são extraordinariamente esclarecedores. Nós precisamos debruçar-nos, irmãos, sobre esse texto mais vezes. E aí no versículo 26 ele diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Agora ele está indo do menor para o maior. As aves em comparação com você e comigo. Se ele criou as aves e ele sustenta as aves, quanto mais os seus filhos amados, salvos pela graça. Meus irmãos, nós estamos hoje à noite aqui porque Deus tem nos sustentado. Você está aqui porque Ele tem sustentado você. A sua família que não está aqui, está em casa, é Ele quem sustenta. Os seus parentes, os seus amigos que ainda não conheceram Jesus, é Ele quem está sustentando. Esta terra ainda não se desgovernou totalmente, porque as mãos de Deus deu uma palavra no começo e ela está girando. Ninguém vai explodir a terra. Deus é Senhor e a terra é dele, tudo que nela se contém. Devemos, irmãos, crer na palavra de Deus e devemos crer no Deus da palavra. Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de vós, por ansioso que esteja, estupidamente, vigorosamente ansioso, você pode aumentar meio metro para cima? Ou você pode prorrogar mais alguns anos de vida? Dia 31 de julho, Agora eu vou lembrar aqui, irmãos. Dia 31 de julho, Deus me permitiu completar 71 anos. 71 anos, irmãos. Pode aplaudir o Senhor, é para o Senhor.
Quando eu era uma criança aí de uns 5, 6 anos, eu guardei no meu entendimento, no meu coração, um engano. E Jesus está explicando aqui que esse engano é perigosíssimo, de que eu morreria com 22 anos. Graças a Deus, muitos aqui conhecem a história, sobretudo os pastores. Um dia Deus colocou a mão sobre mim e eu passei os 22 anos sem me lembrar disso. Quando eu me espantei, eu tinha completado 23 anos, tomei até um susto. 23 anos, não morri. Então, se eu não morri com 22, então agora eu tenho 23, eu não morro mais. Pronto, daqui. 71 anos. E mais, como diz o pastor Frederico, imortal. Imortal. A morte já não me mata mais, porque ela foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar alguma coisa à sua vida? Versículo 28, e por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo e não trabalham nem fiam. Eu, contudo, irmãos, Jesus Cristo, eu afirmo categoricamente que nem Salomão, em toda a sua glória, e haja glória, se vestiu como qualquer deles. Olha que conclusão esplendorosa e transformadora, libertadora e curadora de qualquer tipo de ansiedade. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Você crê nisso, meu irmão e minha irmã? Isso está escrito, irmãos, e é estabelecido no céu para sempre, para você e para mim. Nós temos dito que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Mas será? A gente crê e confia? Ou nós somos daqueles assim, eu creio, mas eu não confio. Eu tenho fé, mas eu não confio. Aí não, irmãos. Precisamos juntar as coisas. Precisamos juntar as coisas. Escuta o que eu quero dizer nesta noite. A ansiedade, ela é estéril. A ansiedade é estéril. Completamente estéril. Nós precisamos, irmãos, parar e raciocinar de acordo com as verdades de Deus. É estéril porque ela não produz nada e o que ela produz é um tipo de idolatria, não todo tipo de ansiedade. E ela é achatadora da fé. Você não vai perder a fé, ainda que ela seja de um grão de mostarda. Jesus disse que ainda que seja pequenininha, mas se ela estiver sendo raciocinada e vivida de forma correta, como ele está dizendo, ela transporta um monte de um canto para outro. A ansiedade é você tentar, de alguma forma, entesourar na terra e entesourar no céu. Isso vai gerar ansiedade. Por quê? Porque é impossível, não é possível. Jesus já disse isso. Não adianta tentar, é melhor desistir. Isso vai trazer insegurança e vai trazer medo. O ansioso vive inseguro e porque está inseguro vive com medo. A ansiedade, olha o que eu vou lhe dizer nesta noite, é eu e você queremos tomar o lugar de Deus. Eu quero saber tudo o que vai acontecer amanhã. Não, amanhã não, eu quero saber o que vai acontecer depois de amanhã também. Este papel, meus irmãos, é só para quem é onisciente, onipotente e onipresente, não é para nós. Jesus disse que ao dia basta o seu próprio mal, porque o dia de amanhã, olhe para cá, ele já vem trazendo os cuidados de Deus a favor de você e de mim. Nós vamos já chegar nesse texto. Portanto, meus irmãos, alguém pode perguntar, então para que trabalhar? Se Jesus vai dizer aqui que Ele sabe tudo que nós necessitamos antes que lhe pedimos. Pois eu quero lhe responder. O próprio Deus, no Gênesis, no momento em que Ele está tratando com Adão, Eva e a serpente, e também comigo, com você, com toda a descendência, Gênesis capítulo 3, versículo 19, olha o que Deus fala lá. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão,
sabe o que ele está dizendo, meus irmãos? Vai ser difícil, tem que trabalhar. A criação vai produzir espinhos, abrolhos, vai ter formiga, vai ter suor, tem que cavar a terra, tem que semear. Vai ser difícil, vai ter suor, vai ter canseira. Com o suor você vai comer o seu pão. Ou seja, presta atenção, irmãos, Deus, homem e trabalho andam juntos, estão juntos. Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu também. Portanto, não é ficar de perna cruzada que vai cair do céu, não é isto. E o que mais Deus diz lá no Gênesis? No suor do teu rosto comerás o teu pão. Todos os dias da tua vida. Todos os dias. Não é uma semana come e na outra passa fome. Todos os dias da tua vida. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Sabe o que ele está dizendo? Enquanto eu e você, meu irmão e minha irmã, não voltarmos para o pó, olhe para cá um pouquinho, Deus está dizendo: eu estou com você, você está comigo, a sua vida é minha, e eu sou o seu Deus, eu sou o seu provedor, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Mas tem um meio, qual é o meio? É o trabalho. Por isso o versículo 31 diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. E aí, meus irmãos, o versículo 32, ele fecha esse pensamento. Porque os gentios, os perdidos, os não salvos, os eleitos que ainda não encontraram Jesus, é que procuram todas estas coisas. Isso é jeito, é estilo de vida de alguém que não experimentou ainda a fé salvadora, que ainda não tem a Escritura como sua regra de fé e prática. Ponto e vírgula. Pois vosso Pai Celeste, agora ele está dizendo dos filhos, de você, de mim, de nós. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Isto é bálsamo de cura para tratar ansiedade. Volto àquela minha frase. Para qual tesouro os nossos olhos estão inclinando o nosso coração? Lá no comecinho. E finalmente eu quero encerrar concluindo: o discípulo e a providência divina. É o que nós encontramos nos versículos 33 e 34. 34, tesouro no céu. Tesouro no céu. Enquanto que a minha providência é tesouro na terra. Versículo 33. Vamos ler juntos? Com alegria? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Bênção! Para que ficar esquentando a moringa com o dia de amanhã? Deus está dizendo para você e para mim: o amanhã vai vir, e ele vai trazer também conflitos e dificuldades. Porém, os cuidados também virão, porque eu sou o Deus de hoje, de amanhã, depois da manhã, e vai por aí fora toda a sua vida. Enquanto você não voltar para o pó, eu estou com você, eu sou o seu Deus. Creia, viva em mim. Você e eu fomos regenerados por obra do Espírito Santo para viver em outro. Este outro é Cristo. Basta ao dia o seu próprio mal. Meu irmão e minha irmã, nesta noite, em nome de Jesus, vasculhemos os nossos corações agora. Comece agora.
vasculhe o seu coração agora e veja que tesouros ou o que você tem dado valor extremado. Lembre-se que o Senhor falou, versículo 24, não podeis servir a dois. É impossível. Deus não aceita, não concorda. Você pode tentar, ou talvez tenha tentado, mas isto vai cair na idolatria, e a idolatria vai levar, de fato, para uma frustração, porque o ídolo de si nada é, e aí você está confuso, e aí vem aí então a ansiedade. O que você e eu precisamos, de fato, cortar, desapegar de uma só vez? Olhando sobretudo para o versículo 32, porque os gentios é que procuram estas coisas. Não somos gentios, somos filhos de Deus, guardados e regenerados em Cristo Jesus. Vou dizer uma coisa para você nesta noite, para nós. Escute o que eu vou lhe dizer. Ansiedade só faria sentido se eu e você tivéssemos criado a vida. Aí, como que nós vamos agora conservar a vida? Aí daria para ficar ansioso, de forma até, entre parênteses, justa. Mas você e eu não criamos a vida nos foi dada pelo nosso Deus e Pai. Portanto, Ele cuida, Ele é responsável, Ele tem os meios, Ele tem os recursos, Ele já nos deu. E mais, Ele nos transportou do império das trevas, colocou no reino do Filho do seu amor. Por que não, então, confiar em Deus, na Escritura? Deus quer filhos dele, não servos da fama, servo do dinheiro, servo da riqueza, servo de alguma outra coisa que recebeu o valor. Temos repetido muitas vezes 1 Pedro 5,7. Alguém lembra dele ainda? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isto está valendo, é a Escritura, creia. Creia. Nós vamos encerrar agora, irmãos. Eu quero deixar uma última palavra. Nós cremos mesmo nesta Escritura? Nós cremos para valer no que está aqui escrito? Precisamos reconsiderar isso, irmãos. Nós lemos, mas na hora mesmo nós queremos então dar uma escorregada. Esta é a palavra de Jesus Cristo para você e para mim. O sermão da montanha, do monte, ele começa sendo falado e as pessoas começam ouvindo. Olhe para cá, ouvindo. A igreja precisa aprender a ouvir e escutar. Qual é a diferença disso? Tem diferença? Tem, e é enorme. No capítulo 7, versículo 26, aliás, nós estamos com a Bíblia aqui, vamos lá dar uma olhadinha rapidamente, irmãos. Capítulo 7, que é a finalização do Sermão do Monte, versículo 26, olha o que Jesus diz. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, ouvir, irmãos, é uma atribuição do órgão auditivo, fisiológico que Deus nos deu, ouvir. Ele está sempre ouvindo, 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 ouvindo. É para ouvir mesmo, tudo. Fazer a seleção. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Mas agora olha o versículo 24, do mesmo capítulo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, esse não apenas ouviu, ele escutou. Escutar vai dentro, no fundo, torna-se vida na nossa vida. É a expressão exata da palavra de Deus, como Jesus disse em João 6, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Versículo 24, do capítulo 7. E pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre os tesouros do céu. Ouvir e escutar é preciso.
Vamos ficar de pé, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos orar. Eu não vou chamar você aqui à frente, pastor Miguel pode subir aqui, mas eu quero, não é fazer um apelo, eu quero fazer um convite. Se nesta noite a palavra de Deus falou com você, o Espírito de Deus falou com você, e você precisa romper com algo que você tem dado muito valor, e Ele falou hoje, ou você descobriu hoje, coloca a tua mão no peito assim, ó, como um sinal, o Senhor é comigo, eu tenho feito esse tipo de confusão, coloca no peito, um gesto de fé. Nós vamos orar agora. Feche seus olhos. Pai eterno, Espírito Santo, 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 Santo. É o seu nome, é o Senhor, é a sua palavra, é a sua graça. Nesta noite, estamos na sua presença e dela não temos como fugir. Vários irmãos estão com suas mãos sobre o peito. Alguns não colocaram, Deus, mas muitos de nós temos sido aqui e ali confundidos na mente, no raciocínio, nos pensamentos acerca desses dois tesouros. Nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, estamos juntos aqui e diante do pé da cruz, nós queremos deixar o ídolo, ou os ídolos, aquilo que temos dado enorme valor, e nos rendemos inteiramente ao seu senhorio, à sua graça, à sua voz, ao seu amor de Pai. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que estamos pensando e pedindo, conforme o seu poder que opera em nós. Recebe a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Rápido aviso, sexta-feira na Central estamos de volta com oração. Sexta-feira passada estivemos lá e nesta semana estaremos com a graça de Deus. Convido você, meu irmão, que esteja presente conosco agora, sexta-feira, 19 horas, na Central, culto de oração. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Pai, as eternas consolações do seu Santo e Divino Espírito sejam conosco aqui neste lugar e com toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face do planeta Terra, desde agora e para todo o sempre. E de paz, irmãos.